Olá galera, eu sou o Timete, professor do Colégio Nossa Senhora do Carmo, método COC, aqui de Ituverava. Fechou? Bom, vamos comentar um pouquinho aqui sobre biologia. A biologia na VUNESP consegue permitir com que você acerte inúmeras questões, e o COC permite isso. Então, uma das dicas está aqui na nossa grande lei de Mendel, né? Nós temos duas grandes leis, primeira lei e segunda lei de Mendel, que trabalham justamente com a transmissão de características hereditárias. A nossa primeira lei, formulada lá por Mendel, conhecido como Lei da Pureza dos Gametas. A partir do momento que você cruza, sempre indivíduos híbridos, você tem a proporção fenotípica de 3:1. É o que permite você fazer a identificação da doença como uma herança com dominância. Para você fazer essa primeira lei, não esqueça de achar os gametas sempre na mesma proporção. A segunda lei de Mendel trabalha aqui com a minha segregação independente dos fatores, extremamente relacionado hoje com o princípio da meiose. Ao você realizar o cruzamento com dois indivíduos de híbridos, eu tenho a proporção fenotípica de 9:3:1, sempre de uma característica mais dominante para a característica recessiva. Não se esqueça que para fazer esses cruzamentos e chegar a essas proporções, não esqueça do quadrado de Pinner, dando andamento. Fechou? Vamos para a meiose junto com a segunda lei de Mendel. Aqui nós conseguimos fazer uma interpretação extremamente fantástica das leis de Mendel. O cara era fodástico. A partir do momento que eu tenho uma célula diploide, eu consigo produzir 4 células haploides. Isso hoje você estuda na meiose, dividida entre processo de meiose 1 e processo da meiose 2. Nesses dois processos, uma célula mãe, 4 células filhas com a metade da bagagem genética. Mendel descobriu e relacionou isso na época justamente com a meiose 1. É aqui que você tem a separação dos cromossomos homólogos. É justamente esse fator que garante para mim a grande característica dos trabalhos de Mendel. Quando você comenta sobre a segregação independente dos fatores, eu falo na separação dos cromossomos homólogos. A partir do momento que eu separo, eu vou garantir a minha variabilidade genética. Não esqueça, falou que vem a ser meiose e segunda lei de Mendel, você vai lembrar de um dos processos da divisão, que é o processo da anáfase 1, que é justamente neste momento em que ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Fechou? Vamos para o próximo quadro. Aí galera, continuando novamente o conhecimento aqui sobre a transmissão dessas características. O vestibular te cobra como genealogia, ou também conhecido como heredograma. É justamente que você tem essas representações simbólicas, porque nós vamos passar algumas dicas aqui que vai permitir você acertar a sua questão. Toda vez que você pegar esse quadradinho com essa bolinha, unido por 2 traços, isso aqui significa para mim cruzamento consanguíneo. O que é esse cruzamento consanguíneo, Timete? É justamente quando você tem um cruzamento entre parentes, irmãos, primos de primeiro grau. O que ele pode te cobrar aqui? Existe a possibilidade, você já deve ter ouvido, quando o cruzamento entre familiares, de nascer um filho doente. O que seria isso? Quanto maior o grau de proximidade, maior a probabilidade de se encontrarem alelos recessivos. Esses alelos recessivos na espécie humana é que são os grandes responsáveis por inúmeras anormalidades. Pegou este daqui, este aqui, você pode ver que tem mais ou menos o mesmo esquema. Esse está unido, esse não está. Quando você pegar esse carinho, indica irmãos que compartilharam a mesma gestação. Isso aqui identifica para mim gêmeos fraternos, ou também conhecido como gêmeos diferentes. Para cada um, você vai fazer uma regrinha de um cálculo. Achou a probabilidade desse, achou desse, regra do E. Regra do E em matemática, multiplicação.
Este daqui, o mesmo esquema. Vim de uma mesma gestação, porém eu estou unido. Esse daqui identifica para mim gêmeos univitelinos, ou seja, obrigatoriamente do mesmo sexo. Esse aqui, a mesma probabilidade de aparecer uma característica neste e para este, uma probabilidade só. Aqui são separadas. Não esqueça que as questões podem trazer genética e relacionar com a fisiologia, processo de fecundação. Aqui eu tenho 2 óvulos fecundados, cada um por um espermatozoide, 2 indivíduos, 2 embriões. Aqui eu tenho um óvulo e um espermatozoide, por isso que o meu embrião se divide. Na hora que ele se divide, ele vai dar origem aqui a 2 gêmeos idênticos, 2 meninos, 2 meninas, trigêmeos e assim sucessivamente. Atenção a gêmeos, que esse ano a galera comentou muito sobre gêmeos siameses, né? Ou também chamado de chifópodos. É justamente esses caras aqui que nascem unidos em virtude de uma má formação no momento da embriogênese. E aqui está a dica que vai ajudar você a resolver inúmeras questões. Pegou isso daqui em qualquer questão, pais iguais, filhos diferentes, identifica para mim uma herança recessiva. Nessa herança recessiva você começa a montar o genótipo. Para você montar o genótipo, eu uso, se está presente aqui, eu posso falar que esse cara é azinho, azinho. Um azinho do pai, um azinho da mãe, ambos não manifestam, azão, azinho, híbrido. Para você calcular a probabilidade, PINE, como nós já te ensinamos. Seguindo a mesma ideia, a gente vem para cá num lance extremamente cobrado, sistema ABO e RH. Tanto na fisiologia, que o cara entra em constituição de elementos figurados de sangue, ou eu vou partir aqui para a questão genética. Extremamente conhecido por justamente faltar, né, sangue nos meus bancos de sangue. E a partir daqui a gente faz um esquema de doação ou transfusão aqui em cruz. Se você traçar aqui, você vai conseguir perceber isso. Esse cara e esse cara que está em laranja aqui são os grandes detentores do poder aqui. Primeira coisa que você tem que guardar: quem é do mesmo tipo, dá para quem é do mesmo tipo. Então, quem é A, dá para A e recebe de A. Quem é B, dá para B e recebe de B. Quem é AB, doa para AB, recebe de AB. Quem é O, doa para O, recebe de O. E aí que entram os lances. Agora nós temos um grau de compatibilidade. Quem é AB? Mano, o cara recebe de todo mundo. Por conta disso, que você pode falar que o AB, ele é receptor universal. Recebo de AB, recebo de A, recebo de B e recebe de O. O O é um cara extremamente fantástico. Em virtude da ausência de aglutinogênios, ele consegue fazer a doação, a transfusão para quem é A e para quem é B. Então, se você pega quem é O, dá para quem é O, dá para quem é A, dá para quem é B e dá para quem é B. Como o nosso microvestíbulo cobra tudo junto, não esqueça do fator RH. O mesmo esquema, Phil. Se você pegou lá quem é RH negativo, doa para quem é negativo. Quem é positivo, doa para quem é positivo. Porém, já que esse cara está devendo, vamos dever de acordo. Ele pode fazer a doação para quem é RH positivo. Levando-se em consideração, quem é o nosso grande receptor universal? É o meu sangue AB positivo. Quem que é o meu doador universal? É o meu O negativo. Então, esse cara hoje é extremamente solicitado nos bancos de sangue. Por que ele pode doar timete? Em virtude do fato de ele não apresentar uma proteína na membrana da hemácia. Como ele não possui a proteína na membrana da hemácia, eu posso doar que não existe reação com a aglutinina. Então lembre que a identificação é mediante a presença de aglutinogênio e aglutinina em cada um desses grupos. Esse cara ele pode costumar relacionar para você com uma doença chamada DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, ou conhecido também como eritroblastose fetal.
Para você ter DHRN, existem algumas condições, do pai e da mãe. Pai, sempre positivo. Mãe, negativo. O filho, sempre positivo. Existe uma incompatibilidade do fator RH entre mãe e feto. Obrigatoriamente o feto terá problemas sanguíneos. Fechou então? DHRN, papai positivo, mamãe negativo, o filho sempre positivo. Você mata a charada do fator RH. Muito bem, filho. Continuando, ó. Metabolismo energético, sempre relacionado principalmente com diversos assuntos, desde a ecologia até a bioquímica. Tá? Esse metabolismo energético, vamos nos atentar aqui a metabolismo aeróbico e metabolismo anaeróbico. Todo metabolismo aeróbico, a minha principal chave é que eu produza esse carinha aqui, ó, que é o ATP. Nesse exato momento você só está conseguindo assistir a esse vídeo, lógico que você está assistindo no POC, óbvio, bem como a sua célula nesse exato momento está produzindo ATP, através de um carinha chamado mitocôndria. Essa produção, eu pego a minha glicose, reajo com o oxigênio, é justamente este oxigênio que garante para mim o meu metabolismo aeróbico. Este oxigênio, no momento que ele reage, já vamos ver o papel dele na respiração, libera o gás carbônico, sente só, ó o gás carbônico, e ao mesmo tempo eu libero água. Essa água contribui no meu processo respiratório e produz energia para manter forte. A partir daqui, ela ocorre em 3 etapas: a glicólise, no próprio citosol do hialoplasma, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que esses dois têm um negocinho legal que ocorre na nossa mitocôndria. A mitocôndria, não esqueça que ela é herdada da sua mamãe. A partir daqui, filho, nessas 2 etapas, eu começo a produzir bastante ATP, que você vai utilizar em todos os seus processos metabólicos. Ah, Timete, mas essa reação... Então, a reação é importante pelo seguinte: ele vai te perguntar o papel do oxigênio. Numa reação puramente química, você fala que esse reage com esse, que forma esse reagente, produto, enfim. Esse cara, ele tem a função de aceptor final de elétrons. Esse oxigênio, se ele te perguntar o que ele vira, no final, esse cara vira água. Então, toda reação durante o meu processo de respiração aeróbica, vou produzir ATP com a participação do oxigênio. O oxigênio é que garante em receber esses elétrons aqui na minha cadeia respiratória, onde eu tenho o processo da fosforilação oxidativa. Lembrando que para que eu realize a produção de ATP, existe uma enzima chamada ATP sintetase. É justamente ela que garante a minha grande síntese de ATP. Comparativamente, eu tenho meu metabolismo anaeróbico. O meu metabolismo anaeróbico na ausência de O2. Se o O2 participar, já era. Eu falo aqui em cima. Legal que as duas ficaram aqui para a gente comparar. O processo anaeróbico, a ausência do O2 exige uma via metabólica. Essa via metabólica é conhecida como fermentação. Essa fermentação, eu pego a minha glicose, origino um carinha um pouco menor, chamado piruvato ou ácido pirúvico, e aqui eu demonstrei para você 2 equações principais, 2 formas principais. A primeira, fermentação alcoólica, muito bem, aquela que chega fim de semana e você aproveita. Não é na bebida alcoólica que não pode, é no pãozinho. Quando você come o pão francês, exatamente para fazer o pãozinho, eu uso um processo de fermentação alcoólica. Nessa fermentação alcoólica, o fungo, que é uma levedura, não esqueça, não vai confundir, hein, filho? Eu pego a levedura, coloco lá na farinha de trigo, misturo lá na receita da mamãe e da vovó, libero o gás carbônico. É o gás carbônico, na hora que ele cresce, ele expande a massa. Na hora que você corta o pãozinho, cheio de furinho, que libera esse gás carbônico e produz o ATP para a sobrevivência da levedura. Ah, mas se eu comer pãozinho, né, Timete, eu não fico bêbado? Não, você não fica bêbado, que a hora que você coloca para assar, esse etanol, que é uma quantidade mínima, ele evapora com o calor do forno. Ao mesmo tempo, aqui embaixo tem um ácido lático. Esse ácido lático vai indicar para mim a fermentação lática.
Percebe aqui, filho, que eu não produzo gás carbônico, tá? Então, em peso molecular, o meu ácido lático ele vai ser muito mais, tem um peso molecular maior do que o meu etanol. E a produção de ATP é igual. Caiu a equação, as duas, não esqueça de comparar, e essa é a diferença. Quem que faz? Quem realiza a fermentação lática já são os lactobacilos, bactéria, reino monera, tá ligado? Ou em condições aeróbicas extremas, você produz o ácido lático, a sua fibra muscular. Tá ligado aquele dia que você vai na academia, treinou de acordo. Segunda-feira, dia mundial do peito, você treina. No outro dia você chega e aperta, ai, dói, enfim, aí tem ácido lático. O seu organismo utiliza isso para poder suprir uma falta energética na ausência de O2. Ah, é ruim? Não é ruim. Se eu comparar esse, o rendimento energético desse é maior. Porém aqui, uma glicose, 38 ATP. Uma glicose, 2 ATP. Na hora que você entra na via fermentativa, o seu consumo de glicose é maior. E isso é vantagem. Então, se eu te trouxer no gráfico, não esqueça que hoje é tudo interdisciplinar, trouxe no gráfico o consumo de glicose que é maior para que eu tenha a mesma produção de ATP. Relembrando, hein? Levedura, fungo, aquele fermento de padaria, né? Maravilhoso. E a fermentação lática, que é lactobacilos ou a sua célula do músculo. Fechando o metabolismo, fotossíntese, não poderia deixar, né? Não tem vida na Terra se não existir o processo fotossintético. Dividida, né, didaticamente em duas etapas, fase clara e fase escura. Resumidamente, para você entender o que ocorre nessas etapas. Ah, Timbite, isso é de dia, isso é de noite. Não, é tudo de dia. Aqui está na dependência direta ou indireta da luz. Na fase clara, não esqueça, se é clara, tem que chegar a ela. Luz. Essa luz vem aqui por uma das partes lá do meu cloroplasto, incide a água. Dessa água é aqui que eu libero o meu oxigênio. Aí vem a pergunta, filho. Fotossíntese produz oxigênio? Não, Tibetinho. Muito bem. Fotossíntese não produz oxigênio. O oxigênio é resultante da quebra da água. Processo que ele vai chamar para você de fotólise da água ou reação de Rio. Quebra a água. Olha lá, filho, ó. É só usar a mãozinha, ó. Tampou. Vou liberar o hidrogênio, vou liberar o oxigênio. Esse oxigênio que você usou é que vai ser utilizado lá na respiração como receptor final de elétrons. Esse aqui a planta libera lá por meio do seu estômago, lá na folha, vai embora. A quebra dele gera duas moléculas importantes. Aqui eu chamo de NADPH2 e aqui eu vou chamar de ATP. Esse hidrogênio liberei o O2. O hidrogênio transfere por meio de uma coenzima. Chego, dou o hidrogênio na fase escura, na presença de uma pentose, ribulose, e aí que eu pego o gás carbônico. Pego o gás carbônico na minha fase escura, o resultado disso aqui, libero água e vou produzir a minha glicose. Aqui existem alguns outros nominhos que podem ser cobrados também, como, por exemplo, ao invés da minha exosomatriose. A partir daqui, você consegue entender todo o processo. Ah, mas e essa setinha voltando aqui? O que eu produzi, eu consumi, volta o meu NADP+. E aqui volta o meu ADP mais PI. Ele volta e transforma. Então você vê que essa fase gera elementos para essa. Beleza. Equação: gás carbônico reage com água, produz a minha glicose, libera o oxigênio e produz o água. O cara pode associar com você com ecologia, tudo a ver aqui, tá ligado? Se eu tiro fotossíntese, não sequestro dióxido de carbono. Não sequestro dióxido de carbono, posso gerar um impacto global, como por exemplo o aquecimento global. Tá? Se ele te cobrar esse gráfico, bem pequenininho, né? Mas coisa fina no nosso gráfico, qual que é a intensidade do processo em função do tempo? O gráfico rosinha aqui, retilíneo, constante. Esse daqui sofreu uma variação. Chama sua atenção para esse ponto. Isso daqui, se ele te cobrar, você vai guardar isso aqui como processo de respiração, isso aqui como processo de fotossíntese. A fotossíntese varia conforme as horas de luz, bem nítido. A respiração é sempre constante. Esse cara é chamado de PCF.
Ponto de compensação forte. Para o vegetal crescer, armazenar nutrientes, produzir frutos, né? Delícia, frutinho. Para que ele produza, ele tem que superar o PCF. Na hora que ele supera o PCF, indica que eu estou armazenando glicose. E é essa glicose que a gente usa para papar. Fio, se ligou na Vunesp, algumas dicas, jogo rápido, te desejo toda a sorte, mas quem estuda no POC é só ir fazer a prova, a vaga é sua. Timbete, um abraço, tchau, tchau.